pessoas, sejam bem-vindos ao mais um da Prateleira, primeiro de 2018, e começamos o ano com um programa muito especial, porque a gente vai falar sobre a obra Reparos com o artista da obra. Eu consegui gravar com o Brão, que está aqui hoje, e eu estou muito feliz, porque é o primeiro programa nesse formato, né, de ter acesso à pessoa que escreveu. Então, acho que vai ser legal o programa, tô muito feliz, queria agradecer ao Brão, e se você quiser, se apresente já para as pessoas, Brão. Pô, eu que agradeço. Meu nome é Brão, eu sou quadrinista, eu tenho 3 trabalhos publicados de forma independente, o Jesus Rocks, o Feliz Aniversário Minha Amada e o Reparos, que dos 3 talvez seja o menos independente, porque teve o apoio do PROAC, mas mesmo assim estão os 3 no meu site, brãobarbosa.com, e você pode entrar, comprar o quadrinho, pode até ler digitalmente, e aí passa lá, entre em contato com a gente, vamos conversando. O Jesus Rocks e o Feliz Aniversário Minha Amada se disponibilizou para ler online também ou não? Sim, Ah, tá. Todos 3. É que eles esgotou os 2, né, agora, ou não? Não, só o Jesus Rocks. Feliz Aniversário ainda tem um bocado aqui. Ah, tá. Então, pessoal, dá pra comprar. Não precisa ser mão de vaca e ler online. Dá pra comprar o quadrinho. Então, a Reparos é um quadrinho foi publicado agora em 2017. Conta a história da Eunice, que é uma menina que gosta de mexer e arrumar, fazer pequenos concertos, arrumar coisas. Ela tem essa veia meio invencionista, só que ela não conta com o estímulo da família para isso, né? A família não enxerga, os pais dela não enxergam que ela tem esse talento, que ela tem esse interesse. E então, aí é um pequeno spoiler, gente, ela conhece o Sr. Ravid, que é o meio que conserta tudo da região, da cidade deles ali, que vai passar a incentivá-la, né, a dedicar um tempo àquilo que ela gosta, e a lidar também, vai ajudar ela a lidar com os problemas que ela tem com a família, que não enxergava desse jeito, com os seus amigos que gostavam dela por alguns motivos não muito gentis. Então a gente vai ter esse relacionamento dos dois sendo desenvolvido no quadrinho e a evolução da Eunice a partir desse conhecer e se abrir para o Sr. Ravid. Aí partindo para as coisas que me marcaram na obra, assim. Primeiro que eu achei o traço muito lindo, gostei bastante do desenho, assim, né? A gente já conhecia o traço do Brão, porque tem os outros 2 quadrinhos, mas não sei, esse eu achei especial, assim, gostei bastante dele. E uma coisa que me marcou muito foi a relação dela com os pais, assim. E eu, como professora, vejo muito isso também, que tem muita relação de pais e filhos que não é aberta, que não é fácil, assim. E dos pais dela, parece que não é nem por maldade, não é porque eles são pessoas ruins e não olham para a própria filha, mas é porque estão ali na luta do dia a dia para manter uma família e tudo mais, e acabam não dando espaço para que essa menina tenha um diálogo, uma via aberta com eles. E daí a gente precisa desse elemento externo para criar essa relação entre eles, assim. Foi exatamente isso que eu queria passar mesmo. Tipo, de uma criança que se sentia sozinha, mesmo com alguns amigos e a família presente. Porque eu não queria colocar aquele estereótipo todo de criança que não tem um bom relacionamento com os pais, aquele coisa muito pesada, nem nada, mas só por uma questão de falta de atenção mesmo, e como você falou da correria do dia a dia, né, de não prestar atenção, de estar no automático ali o tempo todo, né? Sim. Como eu consegui o PROAC, o Estado sempre solicita que a gente dê uma contrapartida de volta para a sociedade por conta do financiamento, né? E aí, geralmente, os autores se propõem a dar oficinas em algumas escolas, em algumas instituições e tal. E, além disso, eu me propus a fazer um podcast contando os bastidores da produção. Assim, porque era a minha primeira tentativa do PROAC, então queria deixar o projeto cada vez mais robusto, assim, então fui colocando tudo que eu podia colocar. E aí eu fiz um diário de produção e transformei isso em podcast, chamei alguns outros artistas também para falarem dos seus processos. Então, se alguém que tiver interesse em produzir quadrinhos ou saber como é a produção, lá no brãobarbosa.com/reparos tem esse podcast, a pessoa pode saber mais curiosidades, mais bastidores assim da produção. E não sei se a gente já mencionou, mas o Reparos ele é baseado no meu relacionamento com o meu avô. No caso, eu não quis fazer nada autobiográfico, que eu queria ter liberdade de mudar algumas coisas e tal. Então,
na história, o senhor Ravid é a representação do meu avô, e a Eunice é a minha representação na história. E aí, quando eu tive esse insight e tal, eu pensei nessa possibilidade de distanciar um pouco da realidade. Como eu não tinha feito nenhuma história anterior com o personagem feminino principal, aí eu decidi colocar como se fosse uma garota mesmo. E aí, tanto que Eunice, aí é o nome da mãe do meu avô, que ele gostava bastante, que ele sempre falava nela e tal, e aí então eu fui ligando esses pontos. Ai, que legal. O podcast eu ouvi até o 3º episódio, são 5, né? São. Eu ouvi até o 3º episódio, não consegui terminar, porque eu ouvi nessa semana que passou. Enquanto eu tava fazendo alguma coisa no computador, colocava o fone e ficava ouvindo, assim. Mas é bem interessante mesmo, quem gosta de quadrinho, como você falou, se quem tem curiosidade, mesmo quem não vai produzir, assim, é consumidor e quer ter uma noção, assim, que a gente... Acho que tudo que é processo criativo, as pessoas às vezes acabam não tendo muita noção, né, do tempo que leva para ser feito, do trabalho que tem por trás, de pensar uma pauta, pensar um roteiro. Então é bem legal, assim, eu achei bem interessante e realmente tem um monte de outros quadrinistas, né, falando. Sim. Então não é só a tua visão desse quadrinho ou dos outros dos três que você fez, né, tem gente falando de coisas variadas, de obras curtas a obras super longas, assim. Tem gente com processos diferentes dos meus, então tá bem diversificado também. E eu fiz, a minha ideia inicial foi justamente para isso aí. Eu acho que o público ele não tem a real noção do quão trabalhoso é fazer um quadrinho. Então, porque igual o Ricardo fala no programa, eu tenho a impressão que algumas pessoas acham que o tempo de produção é o mesmo tempo que leva para ela ler o quadrinho. Então, a pessoa lê, por exemplo, Reparos é uma obra que eu acho que em meia hora, assim, a pessoa consegue concluir. E, nossa, quem dera que tivesse meia hora para fazer. Imagine. Mas eu acho que quem já fez uma monografia, quem fez uma pós-graduação aí sabe, né? Tipo, você leu 6 livros, daí você escreve um parágrafo da dissertação e você fica, Jesus, só o tempo que eu levei pra ler tudo aquilo, pra escrever um parágrafo. Então, no mundo acadêmico, né? Eu sei que eu tô sofrendo esse processo terrível de escrever uma dissertação, mas é tipo isso, né? Imagino que você vê lá o trabalho final, tem 100 páginas, você levou 2 anos pra fazer, então é tipo um quadrinho, né? Tem 40 páginas, mas o tempo de escrever, de colorir, de processo, sei lá, 1000 processos que passam por tudo, né? De pensar toda a sequência é muito maior. E é legal, assim, a gente, pelo menos as pessoas que a gente sabe que ouvem o Crentaços, a gente tem um público que sabe que consome bastante quadrinho, assim, então fica a indicação pra ouvir mesmo, que tá bem bacana e tal. Uma segunda coisa que foi as principais coisas que me marcaram, assim, é a relação que você construiu mesmo do seu Ravid com a Eunice, assim, porque a gente sempre tem, né, essas pessoas que são incompreendidas no mundo, né? A nossa volta às vezes tem e a gente é mais um daqueles que tá olhando pra ela com um olhar de estranhamento e às vezes até de suspeita, assim. E é legal ver que essas pessoas, sabe, elas têm uma história, elas têm um porquê ser do jeito que são, elas também merecem atenção, também merecem carinho e a chance de se relacionar com as outras pessoas, né? Então, acho que apesar de a Eunice ser a personagem principal, assim, a empatia que ela passa a demonstrar pelo Sr. Ravid é uma coisa que me tocou muito, assim, porque é uma menina que em algum momento vai se posicionar até mesmo contra os amigos, né? Falar, olha, não, o cara é legal, tipo, vocês estão sendo preconceituosos, assim. Então, acho que essa questão da empatia dela foi uma coisa bonita, assim, sabe? Porque você tinha um relacionamento com o seu avô, né? Óbvio que você amava o seu avô. Sim. Na história é uma menina que mal conhece o senhorzinho, né? Sabe que é o maluco da vila. Que é aquilo, a visão que todo mundo tem, né? Então eu achei muito legal isso, assim, gostei bastante desse ponto. Legal. Eu tanto já fui muito... Hoje, mais do que antes, eu sou mais simpático, assim, a essas figuras. Mas no passado eu fazia muito o papel dos preconceituosos lá, sabe? Dos que falavam mal, dos que se distanciavam e que recriminavam quem se aproximava e tal. E eu já tive momentos, assim, de parar, de perceber e de me frustrar com minhas atitudes, assim. Então, eu quis passar esse espírito, assim, pro quadrinho, sabe? Meio que como uma confissão minha, assim, sabe? Tipo, um perdão pelo vacilo, sabe?
Mas eu acho que todos nós, né, temos, mesmo a gente pode ter se aberto para um tipo de pessoa, para um tipo de problema e não percebe que às vezes é preconceituoso com outros tipos, né? Eu acho que é difícil se livrar disso 100% ao longo da nossa vida, assim, né? É um processo de, sei lá, dia a dia, assim, de você fazer um esforço diário mesmo para ver quando você tá fazendo esse tipo de coisa, né? E o que mais que você quer comentar, Bruno? Pode ir falando aí. Bom, muita gente identificou no quadrinho algumas referências. Por exemplo, o seu Ravi, ele é estritamente baseado ele é diretamente baseado naquele velho do Esqueceram de Mim. E uma coisa que eu sinto muito de pessoas que estão querendo começar, que estão querendo começar a escrever, é que elas se preocupam muito em trazer uma obra totalmente nova. E por conta disso ficam andando em círculos ali, procurando essa novidade e tal, procurando uma invenção inovadora, e não é disso que se trata a criação, a escrita, né? Um conselho que se me permite dar algum conselho para esse tipo de iniciativa é, cara, peguem as suas referências e vai montando ali um quebra-cabeça, porque todas as obras que a gente tem como inovadoras, como, sabe, revolucionárias, assim, vieram disso, sabe, de pegar suas próprias referências e tal. Então, por exemplo, o seu Ravi é baseado nesse senhor do Esqueceram de Mim. O Júnior, que é a paixãozinha da Eunice, ele é baseado num Júnior de um filme que chama Pequeno Grande Time, que é um filme da minha infância e tal. Então, tipo, eu peguei o nome do personagem, peguei até o número 11 da jaquetinha dele e tal, fui construindo a partir disso. E tem, nossa, várias outras referências que eu fui colocando e que muita gente gosta desses easter eggs assim que eu coloco e tal, mas na verdade isso não é nem para parecer legal, assim, de cara que coloca tantas referências, porque no processo criativo ali e tal, eu vou colocando aquilo que mais se aproxima da minha realidade naquele contexto. E para preencher também o ambiente, que isso era uma dificuldade que eu tinha bastante. Então, antes, por exemplo, no Jesus Rocks, eu recebi uma crítica bem feita, assim, que foi que, mano, a loja de discos não parece uma loja de discos. Parece sei lá, um depósito, uma coisa nesse sentido. Eu falei, caramba, é verdade. Então, nos próximos, eu tive muito cuidado com essa questão de ambientação, sabe? E aí, quando eu tô fazendo algo, eu vou jogando ali coisas que eu gosto. Então, tem uma cena, por exemplo, no quarto da Eunice, que eu coloquei um monte de referência a alguns programas que eu ouço. Por exemplo, você reparou no quarto do Júnior? Você viu ali o pôster que tem no quarto dele? Acho que não. Então dá uma olhada lá. Ai, vai cair tudo. Vamos abrir aqui. Aqui no PDF é a página 50. Ah, olha só, gente, que absurdo. Eu não tinha visto isso mesmo. Tem um Banguela, gente. Não é. Tá a carinha do Banguela no fundo do quarto do menino. Então, eu vou colocando essas coisas que eu gosto, assim, pra ir compondo o cenário, pra ir compondo a ambientação e tal, pra poder contar esse fundo da história, pra ele fazer sentido, pra ele me ajudar a avançar com a história mesmo. Então, vou colocando esses elementos, essas características pra ir compondo, assim, pra não ficar algo muito vazio, sabe? Não, e eu acho que acaba sendo mesmo a construção de uma colcha de retalhos, né? Porque a gente é uma colcha de retalhos, claro, do que a gente ouve, do que a gente lê, do que a gente assiste, do que a gente viveu. Então, eu realmente concordo com você nesse ponto. Não sou uma pessoa criativa, nunca criei nada nesse sentido, mas acho que o processo de produção, ele passa por tudo que a gente viu e não tem como ser uma coisa que vem do zero, né? Você vai carregar suas experiências e não há problema nisso, né? Eu acho que ninguém tem que ser, sei lá, criar uma coisa totalmente inédita no mundo, assim, porque tem muito tempo já de história pra gente
criou alguma coisa que realmente ninguém nunca pensou antes, né? Uhum. Então, acho bem legal, assim. Eu li e prestei... Pior que eu tinha prestado atenção ainda nas coisas e não tinha visto isso, gente. Eu dei muita risada quando a resposta da pergunta é 42. Eu fiquei, gente, que bobeira. Então... Podia ser um número qualquer, mas, poxa, vamos colocar aí algo que a galera vai entender. Bom, isso que você falou do Bikman aí também. Pra compor a casa na árvore dela ali, eu fui procurando coisas que me remetessem a esse lado que eu tenho também, de gostar de bugigangas e tal. Então, coloquei um pôster do Bikman ali, coloquei o outro ali, é uma referência ao Manual do Mundo. Eu achei que era mesmo, eu fiquei na dúvida se era. E o painel aí com esse monte de ferramenta é muito baseado no painel do Iberê que ele tem ali no fundo dos vídeos também e tal. Então, é o cara do Manual do Mundo, né? Então, o foguetinho aí podia ser só o Apollo, com referência ao Apollo, a expedição do Apollo? Podia, mas não custa nada colocar um Creed ali embaixo também, pra também fazer referência ao rock, né? Então eu gosto de ir construindo dessa forma, assim, as coisas. E uma coisa bem legal que você comenta no podcast lá é que eles falam da questão das crianças estarem andando de bicicleta e daí, que tem Stranger Things agora. E eu dei muita risada ouvindo. Daí você, eu comecei a escrever um ano antes, assim. Porque pode ficar soando que você se inspirou no Stranger Things, né? De ter referência e tudo mais, e não é, né? Não é, de fato, o inicial não é, mas também eu gosto pra caramba de Stranger Things, não tem problema da galera mas eu lembrei, porque quando o Danilo Beruti lançou o primeiro Astronauta, deixa eu lembrar qual que é a ordem dos filmes. Eu não sei, eu sei que o Astronauta Magnetar, é porque agora eu não lembro mesmo a ordem dos filmes. Eu sei que o Magnetar e o Singularidade, ele tirou sarro, não lembro se foi no MDM, se ele participou, alguma coisa assim, que ele lançou na época que saiu Gravidade. E daí, acho que é o Magnetar com Gravidade, se eu não me engano. E daí o Singularidade foi quando saiu o Interstellar. Dele, os caras vão falar que eu tô copiando os filmes, mas não é, gente. Eu comecei antes a escrever e tudo mais. Porque daí o que faz mais sucesso, né? Óbvio que o filme vai ter um alcance muito maior. Daí o cara leu um quadrinho e falou, pegou a ideia do filme e adaptou aqui o personagem do Maurício de Souza, o que não tem a ver, né? Porque a gente sabe que o processo começa muito antes, assim. Então eu dei risada quando você fala disso. Não, eu comecei a escrever um ano antes de sair na Netflix o negócio. Sim, eu tenho certeza que ideias têm prazo de validade. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu tive uma ideia e tal para começar a escrever e aí alguém lança um quadrinho parecido, eu vejo uma série parecida. Aconteceu há pouco tempo com um amigo meu, o Venceslau, que é o cara que me inspirou, o Igor, que é aqui do quadrinho também. O Vence estava produzindo já um quadrinho que na hora que ele foi ver o Moana da Disney, na hora que ele terminou o filme, ele caiu a ficha que era praticamente a mesma história dele. Que triste. Então, e aí assim, não é o fim do mundo e tal, você fica meio frustrado e tal, mas você consegue, né, mudar algumas coisas e tal, mas você fica bem chateado. No caso dele, ele deixou essa história para ser contada depois, e fez uma outra história, inclusive, e tal. Mas é frustrante. Então, assim, que a gente sempre fala, quem tá afim de escrever e tal, cara, senta, escreve e não se preocupa com muita coisa, vai, porque tem prazo de validade, com certeza. Tem que... tem até o caso do Festa no Céu e agora esse Cuco da Disney, né? Porque da Pixar, o novo da Pixar, que é sobre o Dia dos Mortos no México. Tá. O Festa no Céu saiu há uns 3 anos atrás. Se eu não me engano, ele é da DreamWorks. Não lembro agora, deixa eu procurar aqui. E assim, eu não vi o novo da Pixar, sabe? Mas é a mesma coisa. Você fica, poxa, gente, E daí o Jonathan tava falando que ele acha que foi oferecido pra Disney, sabe? Entendi. E a Disney não quis na época. E daí agora ela fez uma história parecida, assim. Então você fica, que merda, né? Mas é complicado mesmo. Mas enfim, vocês sabem do desenho que eu tô falando.
E assim, só que tem histórias também, que, por exemplo, né, o Festa no Céu e tudo mais. Agora é da Disney de novo, porque é da Century Fox. Da 20th Century Fox. Virou da Disney o desenho. Mas, por exemplo, o Dia dos Mortos do México, eu imagino que seja uma história que pra eles é uma história universal, dá pra você fazer várias coisas em cima, né? Então a relação de crianças que andam de bicicleta e vivem aventuras, hoje em dia a gente sabe que é menos no Brasil, porque, pelo menos nas grandes cidades, por causa da questão da violência urbana e tudo mais. Sim. Mas passa, né, por uma cidade do interior, é uma história que dá pra ser vivida por qualquer criança, né? Sim, e ainda mais agora, os produtores de conteúdo de hoje são as crianças dos anos 80 e 90, Sim. né? Então, foi uma realidade praticamente universal, né? A gente se identifica, né? Com certeza. A gente, como adulto, se identifica e imagino que crianças, adolescentes de cidades menores também olham e falam, não, eu faço as coisas também, porque ainda tem como fazer, né? Aqui em Curitiba é um dos bairros mais afastados, você vai poder ter uma vida dessa ainda se tiver. Os meus alunos ninguém tem, então... Mas são histórias que para algumas gerações são universais, né? Elas vão mudar conforme a geração passa, mas elas perpassam a vida de muitos de nós, né? Com certeza. Vou falar então os motivos que eu considero que as pessoas têm que ler a obra aqui. Eu acho que sim, tem que ser lida a obra porque a Eunice ficou incrível. Você queria fazer uma personagem feminina forte e ela é maravilhosa. Pô, isso era uma dificuldade, um medo que eu tinha. De cair nos clichês e tal, de como homem fazer uma personagem só da minha visão, assim, e tal, sabe? Ah, que bom que você gostou. Não, eu achei ela maravilhosa, de verdade, assim. Tanto que uma coisa que eu tinha colocado, que me marcou, assim, é a questão da adolescência, né? Fica meio incerto que momento da vida que eles estão, mas tem cara de estar na pré-adolescência ali, passando pra adolescência já. E essa questão dos amigos, assim, né? A adolescência geralmente é um período muito difícil na vida de todo mundo, né? A gente se diverte e tudo, mas é um período de merda, né? Vamos falar a verdade, assim. E isso eu fiquei pensando, assim, porque eu tive uma adolescência muito feliz. Apesar de vários problemas que eu tive em casa, assim, eu tive uma adolescência muito feliz, sabe? Eu tinha amigos muito bons. E essa coisa de você olhar pra quem tá do teu lado, sabe? O teu amigo, ele tem que ser uma pessoa que te faz crescer junto, sabe? Ele pode crescer com você, mas eu acho que uma boa amizade é aquela que te põe pra cima, sabe? Sim. Não só no sentido de te animar, que sim, amigos animam a gente em alguns momentos, mas aquela pessoa que te desafia, que te faz crescer. Então, essa tensão entre a Eunice e os amigos me marcou, assim, de ficar pensando, sabe? Quanta gente acaba se submetendo a alguns grupos porque tem medo de ficar sozinho, né? Ah, mas é o que mais acontece, né? Infelizmente, é o que mais acontece na adolescência. E não só na adolescência, né? Tem um monte de adulto que acaba fazendo isso também, infelizmente. Sim, claro. E eu fiquei pensando nisso, sabe? De ser esse medo mesmo, né? O ser humano, não, apesar de ter gente que fica, sei lá, relativizando um monte de coisa aí, a gente não sabe viver sozinho, né? Então a gente quer estar incluso em algum lugar e às vezes acaba se abaixando a cabeça, acaba aceitando babaquices pra não estar sozinho, né? Sim, total. Eu achei que ficou bem retratado esse conflito dela, assim. E como eu disse, a Eunice é maravilhosa. Gostei muito dela. Achei ela... Sabe, porque não é uma menina que ficou forçada, assim. Você falou que você tinha medo dos estereótipos e eu realmente achei que não ficou nem um pouco forçado, sabe? Pareceu uma menina muito natural, assim, muito verídica pra mim. Ah, que legal. Uma das coisas que me deixaram mais preocupados, assim, foi como mostrar a mudança de chave na cabecinha dela, assim, com relação ao Júnior, sabe? E aí o que eu tive a ideia daquela cena do chocolate no final. Que aí eu acho que funcionou sutil. melhor. É bem sutil, mas você fica, olha só, hein? Ficou bem. Eu achei que ficou bem legal, assim, a transição, que legal. sabe? Ela fica sutil, mas ela diz tudo, assim. Eu achei foi uma boa solução que você encontrou mesmo. Ah, legal, obrigado. Um outro motivo que eu coloquei, que eu acho que as pessoas têm que ler a obra, é que a gente tem muita gente no mundo que precisa ser incentivada, sabe? Às vezes você é uma pessoa que está precisando ser incentivada para viver o seu sonho, mas às vezes você, na verdade, pode ser aquele que vai incentivar
outra pessoa, sabe? Que vai dar essa virada na vida de outra pessoa, assim. Então, às vezes, a gente, nessa correria do dia a dia, acaba deixando de perceber a vida das pessoas que estão ao nosso redor, sabe? E daí eu fiquei pensando nessa questão do seu Ravid, assim. Ele tava feliz na vida dele e tudo mais, mas já era um senhor, assim, e ele foi esse ponto de virada na vida da Eunice, sabe? Então, não é só a sua vida que tem que ser incrível. Às vezes a gente vai ser quem vai dar um empurrãozinho para que outra pessoa possa sonhar, possa crescer, sabe? E acho que isso é um motivo legal de se ler, assim, de olhar e ter essa reflexão de talvez você tenha que ser um incentivador e não um incentivado nesse momento que você tá, ou no momento que as pessoas que estão ao seu redor estão. Não, com certeza. Eu tenho certeza de que eu produzo quadrinhos, de que eu consegui seguir adiante no que eu gostaria, que era comunicação, design, esse tipo de coisa, por conta de incentivos que eu tive, assim. É total isso aí que você falou. Incentivo e elogios, assim, são determinantes, assim, pro cara seguir, acreditar naquilo que... Porque insegurança todo mundo tem, né? Sim. E em vários momentos é o que vai falar mais alto. É verdade. Às vezes, eu, pelo menos, sou uma pessoa muito assim, de às vezes você não conseguir acreditar no seu próprio potencial, né? Você fica tão preso na insegurança que outras pessoas têm que vir e falar, não, olha, tá bom o que você tá fazendo, assim. Eu fiz a qualificação do mestrado em outubro. Nossa, foi um parto, né? Que daí você tem que escrever um tanto, assim. Aí você passa por uma banca que vai... A função dela é, de fato, apontar problemas, apontar erros pra você melhorar o texto, né? Sim. Ai, mas eu já saí deprimida. Falei, não vou conseguir terminar essa merda. Olha o tanto de coisa que tem que mudar. Então, eu sou uma pessoa que sou muito disso, assim. A minha orientadora é a mesma da graduação e ela me incentiva. Ela vê muito potencial em mim desde a graduação. E eu fico, não, cala a boca, mulher. Tá uma bosta esse texto. O que você tá falando? Então é difícil, assim, às vezes, só que a gente acaba ficando muito preso, geralmente, no que a gente precisa, né? Eu precisava de incentivo, mas o que você tá retribuindo pros outros, né? Síndrome do impostor sempre fala mais alto, né? Fala. E acho que em várias profissões, né? Em vários meios ela fala e as pessoas se paralisam por isso. Com certeza. E pra mim, o terceiro ponto que vale muito a pena é sim a construção da amizade da Eunice com o Sr. Ravid. É uma amizade bonita, uma amizade tranquila, assim, e que, como eu disse, apesar de ser um senhor, é um amigo que aparece na vida dela pra fazê-la crescer, assim, pra fazê-la se desenvolver e tudo mais. Então, pra mim, sabe, histórias de amizade, assim, de pessoas estranhas que se encontram sempre me agradam, sempre me atraem. Não sei, acho que todo mundo se sente um pouco estranho, né? Apesar de querer parecer normal para os outros, a gente sempre se sente um pouco estranho. Então esse tipo de relação sempre me atrai e ficou muito bonitinho no quadrinho, assim. Ela é uma amizade gostosa, uma amizade que você pensa, poxa, queria ter uma relação assim com alguém. Então acho que é uma coisa que vale muito a pena também. Que legal. E era muito próximo, assim, essa relação que eu tinha com meu avô, sabe? De um cara que ficava dando os conselhos e tal, não concordava com algumas coisas que eu fazia, o tipo de música que eu escutava, por exemplo, mas estava sempre ali e tal, sempre era bem parecido com aquilo ali. Fiquei feliz de conseguir gravar com você também, fiquei feliz lendo o seu quadrinho. Gosto dos três, apesar de eu sempre falar que Feliz Aniversário, Minha Amada Celeste, fica... E agora, gente? Que loucura. Você não vê o que tá vindo. Você vai indo e de repente a vida te dá um... Mas eu gosto muito da sua obra. Você é uma pessoa muito querida. Já gravou, né, com o Cristiano, tem um Teologia de Boteco sobre arte, né, que vocês gravaram alguns meses atrás. Tá bem legal o programa também. Porque a sua voz é tão tranquila, né? Você fala tão calminho. Tem podcast que é bom de ouvir só pela voz dos participantes. Mas o conteúdo tá bom também. Não tô falando só que é só isso, tá? Mas que legal. Fiquei bem feliz, Tamires. Obrigado pelo convite. E você tá aí, né? Então, o pessoal que quiser acompanhar nas redes sociais, o Brão... Sim. Tudo Brão Barbosa, né? Isso. Qualquer rede, meu usuário é Brão Barbosa. E fica à vontade. Eu sempre gosto de conversar com leitores e tal. Pode vir trocar ideias, chamar que sempre rende um papo legal.
É isso, então. A gente vai deixar no post os links todos das coisas que o Brau indicou, das coisas que ele fez propaganda. E mais uma vez, te agradeço por ter aceitado o convite. Começar o ano de 2018 com um autor da obra conversando comigo aqui. Que legal. O prazer foi meu. Sempre que precisar é só chamar. Tá bom, muito obrigada, Brau. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!